Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam convosco. Amados, hoje queremos falar sobre mais uma carta de Jesus Cristo que passou pelo apóstolo João e chega desta feita agora à igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela representa a história da igreja nos séculos 6 ao século 15. É chamado também de período das trevas. Foi um momento em que a igreja romana se assenhorou das escrituras sagradas, da Bíblia, e de maneira que ninguém poderia ter acesso à Bíblia, de maneira que seria até penalizado, com risco de ser excomungado, chamado de herege, quem pudesse ter acesso à Bíblia. Então, chamado de período das trevas. E muitas Bíblias foram queimadas em fogueira para que as pessoas não tivessem acesso às Escrituras Sagradas. Agora, todo o falar de Deus, dos profetas, dos apóstolos, de Jesus Cristo, estavam agora sobre a égide, sobre o domínio total da infalibilidade papal. E ninguém tinha o direito de interpretar nada, ninguém tinha o direito sequer de ler, ou de possuir, ou de ter, como que uma ditadura da fé. E então, esta é chamada de Idade das Trevas por causa disso. A igreja era o intelecto das pessoas. A igreja passou a ser agora o domínio mental das pessoas, de fé, de coração, de alma. A igreja ditava o que deveria ser dentro das famílias e o que não deveria ser. A igreja ditava o que deveria ser a política mundial, a política entre os países. A igreja interferia em casamentos, escolhia com quem se casasse. A igreja agora, como que fosse a senhora da terra. A igreja agora possuía exército romano, exército até mesmo de outros países, multinacional. A igreja tinha poder de torturar, de matar, de dar vida, de fazer o que quisesse. Isso começou tudo na igreja de Pérgamo, como nós já estudamos, quando a igreja casa-se com o Estado. Na verdade, foi uma proposta do Estado, quando Constantino ele se coloca como agora um convertido. E agora, ele no ano 313, ele diz, a religião oficial de Roma, do imperador, do Estado, é o cristianismo. Logo mais à frente, o concílio de Nicéia, as doutrinas a serem decididas, em que o bispo de Roma já agora tinha ascensão sobre os demais, tinha domínio sobre os demais, tinha a palavra mais forte sobre os demais, agora ouvia o imperador e o imperador dizia quais as doutrinas ele queria que o bispo aprovasse no concílio de Nicéia. Portanto, as doutrinas ali aprovadas tinham viés, tinha aprovação, tinha indicação, tinha influência de Constantino. E assim, o Papa e o Imperador eram unidos, como que carne e unha, através dos séculos. Isso trouxe o período da Idade das Trevas. Foram anos e anos de tortura para os hereges, que era contra a igreja do Senhor. E aquele Jesus que morreu na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, esta palavra não servia. Era obrigatório agora ser cristão. Se fosse pego qualquer um falando qualquer coisa, pelo menos por desconfiança, então essa pessoa poderia ser torturada, até mesmo morta. Então isso aconteceu, o casamento da igreja com o Estado. Aconteceu na igreja de Pérgamo, terceiro, quarto e quinto século. Agora nós estamos na igreja de Tiatira, do século VI ao século XV, representada aqui. E há muitos irmãos hoje com esse ledo engano de que a igreja deve se unir ao Estado, que a igreja deve se unir à política, eleger pastores, irmãos, obreiros, apóstolos, profetas, porque afinal, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Amado, a nossa nação hoje é espiritual. E quando Cristo reinar nessa terra, quando ele vier na volta de Cristo, aí sim. Mas até lá as profecias mostram que a coisa não será boa, a união com o Estado. É um pseudo-engano
É uma falsa esperança de que algum homem vai resolver o problema do mundo. É um caminho de preparação para que venha alguém dominar este mundo com boas obras, que não Cristo. E agora, o que acontece? A igreja do sexto século, sétimo, oitavo, até o século XV, ela ensina boas obras. Veja bem o que diz aqui no verso 18, carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, Jesus Cristo, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao bronze polido. Amados, não tem como enganar Jesus. De Deus não se zomba. O Senhor Jesus conhece a intenção do coração do homem. Continuando, verso 19. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Não é um elogio para esta igreja? Pastor, o senhor deve estar entrando em contradição. Aqui Jesus está elogiando esta igreja. Embora no verso 20, ele diz assim: tenho porém contra ti, mas vamos parar aqui no 19. Depois, no outro vídeo, a gente fala sobre o verso 20. No verso 19 não é um elogio? Sim, é um elogio, porque a igreja ensinou aos seus seguidores a terem obras boas, obras de amor, como está aqui escrito, obras de fé, um serviço prestado, uma perseverança, uma continuidade, uma busca inconstante. Muito bom. Isso foi bom. Existia milhares e milhões de servos de Deus que fazia isso. Porém, vamos ver qual a diferença da igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século, a primeira igreja. É que lá, quem ensinava os servos, ali a igreja, os cristãos, eram os apóstolos. Aqueles que aprenderam de Jesus. Era Pedro, era Paulo, era João, era Tiago, Bartolomeu, os demais apóstolos. E ali eles traziam, vendiam as suas propriedades, traziam a oferta aos pés dos apóstolos, e os apóstolos agora distribuíam entre os pobres, entre os necessitados, e não havia ninguém necessitado entre eles. Ninguém passando fome, ninguém sem teto, ninguém passando frio, todo mundo acomodado, todo mundo bem servido. Eles faziam isso por amor, aguardando a volta de Jesus Cristo. Agora aqui na igreja de Tiatira é diferente. Tudo aquilo que se trazia para a igreja não se revertia para os pobres e necessitados. Pelo contrário, a igreja passou a enriquecer-se sobremaneira. A igreja passou a ser dona de muito ouro, muita prata, muita terra. Nunca uma entidade possuiu tanta riqueza na história da humanidade quanto a igreja católica apostólica romana nessa época aqui das trevas. Eu não estou falando mal de ninguém, de igreja nenhuma, de instituição nenhuma. Eu estou contando dados históricos que você aprende no colégio, que você aprende nos livros. Isso não é falar mal, isso não é ter intenção de prejudicar ninguém, é simplesmente falar a verdade. Nada mais do que isso. Precisamos entender essas coisas. E quando foi que isso aconteceu? Principalmente nesse período do sexto século ao século XV. E agora, tinha aquelas pessoas com amor? Tinha. Tinha as pessoas com fé, com boas obras? Tinha, com bom serviço, com boa perseverança. Obras mais numerosas do que as primeiras? Sim, muito bem. É elogiado por Jesus Cristo. Porém, o destino era um engano. Não se traduzia, a intenção era fortalecer Roma. Aquele dinheiro de obras bonitas, boas de amor, chegavam aos exércitos romanos, que também era exército à disposição do Papa, que invadiram muitos países, como no Oriente Médio, por exemplo, as cruzadas. Leia nos livros históricos quantos milhares de pessoas morreram em nome da fé. Guerras e guerras e guerras.
torturas. Às vezes desapropriava o bem de alguém que falasse algo, ou suspeitasse algo, ou desobedecesse simplesmente a ordem da igreja. A pessoa era excomungada, acabou. Não tinha direito a mais nada, nem ser cidadão, um excomungado no Império Romano. Então era a igreja com o Estado, a igreja fortificada, o casamento, Pérgamo, pelo casamento, que chegou a esse estado das trevas da igreja de Tiatira. E agora, essas pessoas eram enganadas. Será que hoje mudou? Ou mudou muito pouco, ou quase nada, ou não mudou nada? As pessoas levam as suas ofertas, os seus dízimos, os seus bens, os seus desafios, e ali ele entrega, e os líderes vão formando impérios, elegendo deputados, elegendo vereadores, elegendo prefeito, elegendo senador, querendo eleger presidente da república, em nome do amor às pessoas, ou em nome de um império, de uma instituição, para que venha dominar uma nação, um estado, uma prefeitura, dominar o coração das pessoas, dominar a vida das pessoas. Esse é um objetivo imperial. E as pessoas ali sendo enganadas de boa fé, com amor, achando que estão ofertando para Deus, ofertando para o Senhor. Mas quando chega alguém que precisa de um mantimento, que precisa pagar um aluguel atrasado, comprar um gás, um remédio sequer, eles dizem: olha, ali tem um departamento que cuide dessas coisas. Mas aquele departamento não recebe nenhuma verba da igreja. Eles têm que sair na rua pedindo mais, além das ofertas dadas, das primícias, dos dízimos, dos trízimos, enfim, tem que pedir mais. Aí quando você vê uma instituição lá, acudindo meia dúzia de crianças, alguns velhinhos, é para descontar no imposto de renda. Uma fachada, uma maquiação, e fazem propaganda daquilo, como se fosse realmente. Então, existiam boas obras? Existia. De amor, de fé, um serviço prestado, sim, com a intenção de prestar a Deus, mas não era prestado a Deus. Tenho visto o teu serviço, tenho visto a tua perseverança, as tuas obras são mais numerosas que as primeiras. No verso 20, já tem assim: tenho, porém, contra ti. É como nadar e morrer na praia. É como ter a boa intenção e querer fazer o bem, está morrendo na praia. Não está direcionado, porque quando damos ao pobre, prestamos a Deus, estamos com crédito diante do Senhor, em amor. Tudo deve ser feito em amor, e não para comprar salvação, porque obras não pode comprar salvação. E a igreja dizia para essas pessoas que eles estavam agora sendo salvos pelas obras que fariam. A obra tem que ser puramente por amor. Eu me compadeci, o meu coração doeu por aquela pessoa, pela fome daquela pessoa, pela doença daquela pessoa, pelo estado daquela pessoa, porque ali tem um ser humano carente que precisa, porque eu chorei por ela, então dividi o que é meu. Bom seria que a igreja atendesse, não, porque a gente passava ou passaria ali aos pés dos apóstolos, e os apóstolos atendessem. Bom seria, como a igreja primitiva, a igreja de Éfeso, seria o ideal. Mas não, você pode trazer toda a sua fortuna que não vai chegar na mão do pobre. Não vai chegar. Você vai ter que trazer tudo para ali a instituição chamada de igreja, e ainda você vai ter que ajudar a parte do pobre, o necessitado, a viúva, o desempregado, o doente, que o governo não atendeu e nem a igreja atendeu. E esse serviço é puramente por amor, não para trazer salvação, uma vez que a salvação, ela não é pelo que você faz ou deixa de fazer. A salvação de Deus é por amor. Pela graça sois salvos, Efésios 2:8, por meio da fé. Essa salvação, ela não vem de você, a salvação pertence a Deus.
Jonas entendeu isso quando ele não queria pregar para Nínive, e Deus queria salvar ali aquele povo de Nínive, e ele, no final, mesmo ele vendo a salvação que Deus trouxe, mesmo contra a vontade dele, o que ele disse? Realmente, a salvação pertence a Deus. Qual o merecimento que tinha o povo de Nínive para ser salvo? Quais eram as obras dele? Qual o merecimento que você tinha para ser salvo? Foi salvo pela graça? E quando é que, agora, que momento que vira isso, que reverte, que você salvo pela graça, tem que manter a salvação pelas obras, para não perder. Se você tiver que manter a tua salvação pelas tuas obras, você vai perder a sua salvação, porque você é falho, é carne. Por mais que você faça essas boas obras, você tem momentos de ira, momento de inveja, momento de capitalista, egoísta. Você tem momento na sua vida de ira descontrolada, de injustiça. Pastor, mas que injustiça que eu cometo? No Natal, em nome de Cristo, você convida pessoas para sua casa, que tem muito o que comer em casa, e não convida quem está passando fome. Você se julga justo? Neste mundo em que vivemos, cada um no seu quadrado? Você passa perto de uma pessoa, ali mendiga, com fome, 2 dias sem comer, você não se comove, não ajuda, você acha isso justo? Você é pecador. E se você, o dia que você achar que a graça só é para te salvar e depois você mantém-se salvo por você mesmo, você está completamente enganado. A graça é no começo, no meio e no fim, porque você não é capaz, porque você tem pecados. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Quem começou a boa obra em você, meu amado? Não foi Deus, não foi Jesus, não foi o Espírito Santo? Quem é que vai completá-la? É Ele mesmo. Você não é capaz de completar a obra. Eu fui salvo pela graça, mas eu tenho que me manter. Que orgulho, hein? É você, o eu. Quer dizer que você, quando chegar na glória, vai dizer assim: Cristo Jesus, Mestre, tudo bem, o Senhor me salvou pela graça, muito obrigado, estou grato, porém eu me mantive salvo pelas minhas obras. Esse orgulho ninguém vai ter. Toda boca tem que se calar diante da santidade do Senhor, do tamanho da santidade do Senhor. Como diz lá em 1 Coríntios 1,30, Ele se tornou, Ele se fez por nós santificação. A santificação não está exatamente em você, está no sacrifício de Cristo na sua vida. Ele que te salva por graça, Ele que te mantém salvo e te apresenta ao Pai no último dia. Não é você. Por isso que lá em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele disse: aqueles que tu me deste, ó Pai, eu os guardei. Não foram eles que se guardaram. Estão aqui, porque eu guardei. Exceto um que eu não guardei. O que aconteceu com ele? Judas. Então, filho da perdição, porque Jesus não o guardou, é Jesus quem te guarda. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Como diz Paulo lá em Romanos 11:6, se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Você quer destruir a graça de Deus? É você dizer: eu fui salvo pela graça, mas eu me mantenho salvo para não perder a salvação. Com as minhas obras, com o meu proceder. Quem é você para conseguir manter-se salvo com o seu proceder, com o seu comportamento, com as suas obras? Não consegue. A glória pertence, continua e sempre continuará pertencendo a Jesus Cristo. E a igreja aqui estava pregando a salvação por obras. E aí as pessoas querendo ser salvas, querendo Deus com amor, com fé, com serviço trazido, depositava ali aos pés dos bispos, dos apóstolos, e isso era revestido para um império religioso e até mesmo político romano. Amados, que possamos ter essas boas obras em amor, dando ao pobre, emprestando a Deus, que possamos, nosso coração possam se compadecer, se condoer, se mover, a nossa alma possa se mover em favor do seu vizinho, do meu vizinho, que está passando necessidade, de um parente, de um irmão da igreja. Como pode numa mesma igreja ter irmão comendo picanha, comendo caviar, comendo peixes, comidas nobres,
ali banhadas em azeites caríssimos, tomando vinhos caríssimos, e outros irmãos ali não tendo que comer em casa com suas crianças. Isso é justo? Isso é de Deus? Não é. Que possamos nos condoer por amor, só isso, simples. Não para comprar salvação, não para construir um império, mas condoer para com o ser humano, para com o próximo. Você quer dar sua oferta para a sua igreja? É lícito, porque o sobreviver dos obreiros é justo no Senhor. Sobreviver, não enriquecimento através da fé. Que Deus em Cristo abençoe, que possamos aprender a viver pela graça. As boas obras devem ser uma decorrência do amor, da graça de Deus, da salvação de Deus em nós, porque o Senhor preparou para que andássemos nela. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 8. É normal do cristão andar nessas obras de Cristo. Não são nossas, mas vêm do Senhor. E que possamos andar nessas obras sim, não para ser salvos, mas porque somos salvos. Que possamos andar nessas obras e com um objetivo maior, as pessoas que necessitam, e não a formação de um império. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.